Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eduardo, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, mais um vídeo da série Pixel Perfect, né? Vou tentar voltar aí, né, com os vídeos pro canal, trazendo episódios dessa série, onde a gente desenvolve alguma telinha aí se baseando no Figma, em algum design, enfim. Essa daqui é uma telinha bem simples que eu desenhei, mas, cara, dá pra aprender bastante coisa nela aí, tá? Eu pretendo, como eu disse, trazer vídeos de volta dessa série Pixel Perfect e também trazer alguns conteúdos de JavaScript mais avançado, né? Então, se você tá iniciando no HTML, no CSS, vai ter vídeo pra você, que seria dessa série aqui, Pixel Perfect, e caso você já tenha um conhecimento um pouco mais avançado, que é mais se aprofundar no JavaScript, eu também vou trazer vídeos de JavaScript avançado, tá? Então, como eu disse, essa tela que eu desenhei é uma tela bem simples, mas dá pra gente aprender bastante coisa nela, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês essa pastinha aqui com um projeto, com um index aqui, tá? Que tá vazio, né? Um HTML vazio, que a gente vai desenvolver agora. Nesse também vai ter uma pasta assets, dentro dessa pasta assets vai ter o style, que também a gente vai fazer agora. Uma pasta JavaScript, que não vai ter JavaScript, que a gente não vai fazer JavaScript nesse projeto, mas caso você queira, enfim, tá aqui já a estrutura. E a imagem que vai ser a imagem que a gente vai usar de fundo lá, tá? Então vou deixar isso daí na descrição para vocês baixarem, beleza? Se a gente abrir aqui o nosso Visual Studio Code, né, como eu disse, nós temos o index aqui que já tem um título, já deixei ele já com título, já linkei o nosso CSS aqui, então tá aqui na pasta Styles, está vazio, tá? Já linkei nosso CSS, e também já coloquei a fonte lá do Fontes Google, né? A fonte Roboto, onde a gente usa a fonte Bold e Black, que é a fonte utilizada no projeto, tá bom? Então já deixei aqui mais ou menos pronto, você vai ter essa estrutura já aí pronta para você começar daqui junto comigo, tá? Então não tem nada demais, é só começar a fazer aqui agora. Então beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou usar uma extensão chamada LiveServe. Então, se você usa o VS Code, você pode procurar aqui a LiveServe, você vai achar essa extensão. É só você instalar, tá? O que tem de legal nela, né? Que ela cria um servidor para você aqui, para você abrir o seu arquivo index, sem você precisar vir aqui e abrir ele, né? E toda mudança que você faz abrindo aqui, você tem que ficar dando F5 e perde um pouco de produtividade. Então, com essa extensão LiveServe, você só clica aqui em Go Live e automaticamente ele cria um servidor para você aqui. E toda mudança que você faz, né? Automaticamente ele já vai dar o refresh automático para você. Então você só basicamente desenvolve e salva que ele já vai pegar essa mudança para você. Então fica muito melhor. Vou diminuir aqui um pouco o tamanho para a gente ter uma visão um pouco melhor aqui do que a gente está fazendo, tá? Então vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a margem padrão, que já vem no navegador, e tirar o padding padrão, que também já vem no navegador. Se a gente salva aqui, não vai vir mudança nenhuma. Uma outra coisa que a gente vai fazer também é falar que o box sizing vai ser border box, né? Por quê? Porque quando a gente coloca uma borda dentro de uma div, por exemplo, e essa div tem uma largura fixa de, por exemplo, 100 pixels, a gente coloca uma borda de 2 pixels, esses 2 pixels entra dentro dos 100. Então a gente coloca isso daqui por isso, tá? Para ele não ficar com, por exemplo, 104 pixels, né? Então a borda já entra dentro do cálculo ao colocar o box size em border box, tá bom? Pra gente ter certeza que o nosso style tá sendo chamado, a gente pode colocar um background color red aqui, só pra gente ter certeza, ó. Realmente ele tá sendo chamado, tá? E você repara que eu salvei automaticamente por causa dessa ferramenta LiveServe, ele automaticamente já atualizou aqui para mim sem eu precisar dar refresh na página, tá? Então beleza, as configurações padrões feitas, agora a gente vai colocar a nossa fonte Roboto aqui no nosso arquivo, no nosso projeto, tá? Então a gente pode colocar dentro do nosso body, a gente vai falar que o nosso body vai usar a fonte family Roboto, tá? E se a fonte family Roboto não carregar, carrega alguma fonte sem serif que o navegador possui, tá? Então se a gente salva aqui, não vai vir mudança nenhuma, porque não tem nenhum conteúdo ainda, beleza? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, se a gente vier no projeto do Figma, se eu aperto aqui o V, eu reparo, na parte de design, eu vou reparar que aqui é usado esse hexadecimal, em todos os outros itens do menu também é usado a mesma cor, tá? E aqui no logo, tirando a parte azul, esse outro pedaço aqui também usa a mesma cor, tá? Então eu já vou pegar esse hexadecimal aqui, e já vou colocar ele todo o nosso body, ou seja, todo o texto que está no nosso body também já vai conter essa cor, já que essa cor é a regra e as outras cores são a exceção, né? Aquele branco do logo, o branco do botão de login e o azul do logo são as exceções, então a gente já pode botar logo que todo nosso texto vai ter essa cor, que é o 334155, tá? Então a gente salva aqui, de novo não vai vir mudança porque não tem conteúdo na nossa página, tá? Então vamos começar aqui montando a estrutura do nosso HTML. A gente pode começar aqui fazendo um header, a gente pode colocar aqui começando com a nossa tag header, tá? Por que a gente vai começar com a tag header, né? Porque a gente sempre começa o desenvolvimento de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Então se a gente, por exemplo, vou tirar a tecla print screen aqui usando a ferramenta Lightshot, a gente tem aqui todo o nosso projeto, né? Então a nossa tag header, ela vai ser a responsável por agrupar todos os nossos elementos e centralizar esse conteúdo,
tá? Então a gente vai colocar uma tag header, que é essa que a gente criou agora, e uma outra div aqui, que pode ser uma div, né? Que vai ser o nosso container, que vai ter o nosso conteúdo centralizado, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, criei já a tag header. Vou criar aqui uma div. Essa div, a gente pode colocar ela uma class chamada, por exemplo, menu container. Aí aqui do lado esquerdo, a gente vai colocar um link. E esse link, ele vai ser o nosso logo, tá? Esse link aqui, ele vai ser o nosso logo. Ele vai direcionar para a nossa própria página, né? Então, geralmente, quando você tem um site e o logo, ele é um link que leva para a página inicial, né? Então, é legal a gente sempre criar já os nossos logos assim do menu como um link, né, para fazer esse redirecionamento para a página inicial. E é só a gente colocar ponto barra não, na verdade é só colocar barra, né, que ele entende que é para levar para a rota principal, né? Então aqui a gente pode digitar o my traço e depois a gente pode colocar dentro do spam o game, né? Se a gente salva aqui e vai aqui para o nosso projeto, tá aqui, ó, my game, né? Beleza, já foi colocado aqui nosso logo. Agora a gente pode fazer os itens do menu, que seria o about, o blog e o contact. Então isso a gente vai colocar dentro de uma nave, né? Já que é item de navegação, então a gente pode colocar dentro de uma nav tag e cada um desses carinhas são links. Então a gente pode colocar dentro de um A, a gente pode colocar uma tralhazinha aqui, já que ele não vai ter lugar para direcionar, só para ele ter o cursor pointer, né? Que se você não coloca link, por exemplo, eu vou tirar essa barra aqui, vou salvar. Se você não coloca um link, aqui ele ficou cursor pointer. Geralmente ele não fica com o cursor quando a gente tira o href, né? Deixa eu tirar aqui. Ó, beleza, ó, tirei o link, ó, mesmo sendo uma tag A, ele não fica com aquele cursor, né? Então a gente coloca esse trailerzinho aqui só para ele ter um lugar para poder direcionar e a gente entender que aquilo ali de fato é um link, tá? Então a primeira opção aqui é blog, né? Se eu não me engano. É about, na verdade, né? Mas vai ter o blog, então a gente pode colocar aqui. A gente pode copiar, na verdade, isso aqui. A gente copia, cola. Aí aqui a gente coloca o about. E aqui, depois do blog, tem o contact. Contact. Beleza? Então vou dar um Ctrl aqui, Alt Shift F aqui no meu, para poder identar o código. Vou tirar esse espaço aqui e beleza, a gente salva aqui. A gente pode ver que já está aqui o nosso logo, as nossas opções de menu. Para esse nave aqui eu vou colocar uma classe chamada, opa, botei tudo em maiúsculo, vou colocar uma classe chamada menu traço nave traço container, tá? Então aqui é só para indicar que é o container do menu nave. E por último, a gente pode colocar aquele nosso botão de login, tá? Então esse aqui também é um link que vai levar para a página de login, né? Então a gente pode colocar ele como uma âncora também, né? Como uma tag A. A gente pode escrever aqui login, né? E aqui a gente pode colocar uma classe login button, por exemplo, tá? Então a gente pode colocar aqui a tag login button e beleza, já colocamos aqui todo o conteúdo do nosso header. Agora a gente pode começar a estilizar. Tá? O que a gente vai fazer aqui é basicamente o seguinte. Repara que a gente usa bastante link, né? Então, e ele sempre usa essa cor roxinha, essa cor azul, e ele bota esse underline embaixo. Então, vamos tirar isso logo de uma vez. A gente pode fazer que até toda tag A do nosso projeto, a cor dele vai ser herdada. Ou seja, ele vai herdar a cor do pai. No caso, o único pai que tem cor é o body. Então, ele vai herdar essa cor aqui. Se a gente salva, a gente pode ver que ele herdou essa cor aqui. E a gente vai falar que o text decoration vai ser none. Ou seja, todos os links que você tiver, tira o underlinezinho. Então ele vai herdar a cor do pai, que no caso o pai aqui é o body, e ele vai dar o text decoration on, ele vai tirar, que é aquele underlinezinho, tá? Então beleza, feito isso a gente vai falar que o nosso header, né, que é esse cara aqui, que é o que tem aquele espaço lá de 100%, ele vai ter de fato, né, a largura de 100%, e ele vai ter um display flex. Por quê? Porque a gente vai colocar os itens no centro, né? Lembra? Aqui no Figma que a gente fez, eu vou ter um cara, deixa eu tirar o print aqui com a ferramenta Lightshot, a gente vai ter um cara que vai ter os 100%, que no caso é o nosso header, e ele vai centralizar esse nosso outro conteúdo. Então por isso que a gente declarou esse da cara aqui, que é esse cara aqui, que é o header, como display flex, e justify content center para poder centralizar esse carinha aqui, tá? Beleza. Aqui, a gente está centralizando, no caso, essa div aqui menu container, tá? Então, essa div menu container que está sendo centralizada, que é o que contém todo o nosso conteúdo. A gente vai falar que dentro do header, eu quero pegar o elemento que tenha a class menu container. Eu vou falar que esse cara vai ter uma largura de 100%. Se a gente salva aqui, ele vai ter a mesma largura de 100% que do pai. Porém, eu quero que ele tenha uma largura máxima de 1200 pixels, tá? Por que isso? Por que eu quero que ele tenha uma largura de máxima de 1200 pixels? Se a gente aperta o V aqui no projeto, a gente clica para ver o tamanho dele, a gente vai ver que ele tem uma largura de 1199. Na verdade, deve ter, se eu aperto Shift G aqui no Figma, a gente vai ver as réguas, né? Na verdade, essa distância aqui é de 1200 pixels, tá?
Então, por isso que a gente vai ter o tamanho de 100%, porém eu não quero que ele ultrapasse o tamanho de 1200 pixels. Aqui no caso ele está encostando porque ele está menor que 1200. Se a gente deixa full screen, a gente vai ver que ele não passa de 1200 pixels, tá bom? Então, beleza. Agora a gente já fez aqui a nossa limitação do tamanho. Agora a gente pode fazer o seguinte, a gente vai centralizar esse conteúdo. Então a gente pode falar que ele vai ser um display flex, a gente salva aqui. Agora ficou um item do lado do outro, tá? E agora a gente vai fazer que o justify content dele vai ser o space between. Por quê? Porque é o maior espaço entre os itens. Repara que o logo está bem aqui na esquerda, as opções de menu estão bem aqui no meio e o botão de login está lá no canto direito. Então é o maior espaço entre esses elementos. Então a gente pode dar o justify content space between. Então, opa, space between. Se a gente coloca aqui e salva, a gente pode ver, ó, que já fez a mesma separação que está aqui no Figma, né? E a gente vai alinhar os itens no centro verticalmente, tá? Então agora vai ficar tudo no mesmo tamanho, centralizado verticalmente, tá? Beleza, agora repara que se a gente aperta aqui o V, segura o Alt, a gente vai ver que tem um espaçamento aqui de mais ou menos uns 34 pixels do menu pro topo aqui da página. Então a gente pode colocar isso como um padding. A gente pode vir aqui, ó, padding de 34 pixels. Opa, padding top, né? Vamos colocar um padding top, que é só em cima que a gente quer, de 34 pixels. Se a gente salva aqui, repara que ele já se afastou, tá? Vamos agora aqui pro nosso logo. A gente pode pegar aqui a classe. A gente não colocou uma classe, né, pro nosso logo. A gente pode colocar aqui uma classe logo, né? E como essa classe a gente pode reutilizar outras vezes, eu não vou indicar que eu só quero especificamente dentro do header. Eu vou criar uma classe separada, né? Porque se eu quiser reaproveitar, sei lá, num rodapé ou qualquer coisa do tipo, eu só copio essa estrutura, jogo a classe log pronto. Nosso logo já está estilizado, né? Então, por isso que eu não vou fazer essa mesma estrutura aqui, tá? Beleza, para o nosso logo a gente vai colocar uma font size de 36 pixels, tá? 36 pixels, a gente salva aqui e vai ver que o nosso logo aumentou ali. A gente vai colocar o font weight, ou seja, o peso da fonte black, né? Lembra, tem o bold, que é o negrito, tem o regular, que é o normal, tem o black, que é a mais escura, no caso dessa fonte aqui, tá? E a gente vai colocar a cor primária aqui, essa cor principal aqui, que é esse azulzinho. Então a gente pode segurar o Ctrl aqui, copiar essa cor, tá? Vou jogar ela aqui. A cor é 5481E7, tá? A gente salva. Pode ver que todo o texto ficou num azulzinho, só que eu coloquei o game dentro de um span. Então eu vou falar que dentro do elemento que tenha a class logo, eu quero pegar o span que está lá e eu vou falar que esse span vai ter a cor, essa mesma cor aqui, ó. Cadê? Essa mesma cor do body aqui. Tá? A gente pode copiar a cor do body, que é 334155. Se a gente salva, pronto. Nosso logo aqui já está basicamente feito, né? Agora a gente pode ir para as opções de menu. Aqui nas opções de menu, a gente vai fazer... a gente pode pegar aqui... vai falar aqui... A gente pode fazer aquele mesmo esquema, né? Do header. E dentro do header eu quero pegar o elemento que tenha a classe menu nav container, tá? Então a gente vai fazer isso. Então eu quero pegar o header e dentro do header eu quero pegar o elemento que tenha a classe menu nav container. Para esse cara aqui, eu vou falar que ele vai ser um display flex, tá? A gente está mexendo nesse cara aqui. Para ficar um item do lado do outro, a gente salva, nada vai mudar. No máximo eles se juntaram ali, porque um item já está dentro um do lado do outro, né? Porém, agora a gente consegue colocar um gap, ou seja, o gap, que é um espaçamento entre os elementos. A gente pode colocar um espaçamento de 90 pixels entre os elementos e repara que eles já se espaçaram 90 pixels entre eles, né? Por que 90 pixels? Se a gente vem aqui no menu, no Figma, seleciona o item e dá um Alt aqui, a gente pode ver que o espaçamento entre eles é de 91 pixels, né? Então a gente arredonda para 90, porque 91 também é sacanagem, né? Então, beleza, nossa parte do menu aqui já está pronta, nem tem muito mais o que fazer. E dessa forma aqui também a gente consegue colocar quantos elementos for, que o nosso menu já vai se adaptar. Se a gente copia e cola aqui as opções, por exemplo, ó, repara que mesmo em tela cheia, ó, ele já fica separado bonitinho aqui, tá? Isso aqui foi só para mostrar para vocês que se adapta bem. Então, se a gente salva aqui, volta. Agora vamos fazer o nosso menu de login. Nosso menu de login não, perdão, nosso botão de login aqui. Cara, para isso a gente vai fazer que dentro do nosso header eu quero pegar o elemento que tenha a classe login button, tá? Então dentro do header eu quero pegar o elemento que tenha a classe login button. Peguei o ponto aqui sem querer. Eu vou fazer com que ele tenha, eu vou falar com que ele tenha uma largura de 160 pixels, tá? Salvou ali, ele já tem a largura, só que não tem nenhuma cor, então a gente não consegue ver, mas ele já está com a largura de 160 pixels. Ele vai ter uma altura de 44 pixels, tá? Então agora ele já está com uma altura de 44 pixels. E para a gente enxergar alguma coisa, a gente pode botar o background color, aquele mesmo azul do logo, tá? Que é o
81E7. Se a gente coloca aqui e salva, a gente já vai ver nossa largura e nessa altura aqui aplicada, né? O que a gente pode fazer aqui também é colocar um border radius de 32 pixels, tá? Colocar um border radius de 32 pixels. Eu tô só copiando as informações que estão aqui no Figma, tá? Então, tô basicamente copiando a largura, a altura que tá aqui no Figma e reaplicando aqui para cá, tá bom? Então, beleza, o border radius de 32 pixels. O que a gente pode fazer aqui agora é centralizar esse texto, né? Então, a gente pode falar que esse botão vai ter um display flex. Não vai acontecer nada, mas agora a gente consegue usar as propriedades item center para alinhar verticalmente, e agora a gente consegue usar a propriedade justify content center para alinhar horizontalmente. Beleza, agora já está alinhado no centro aqui. Agora aqui no meio a gente pode colocar, tanto faz, tá? Pode ser no meio, pode ser antes. A gente pode colocar aqui depois a cor dele branca, então FF. Opa. Ou você coloca 3FF ou você coloca 456, tá? Mas se você colocar, por exemplo, 4FF aqui não vai funcionar, mas, enfim. 3FF ou 6FF, tá? Para ficar branco. Beleza, a gente vai colocar agora a font size 20. O font size desse nosso botão vai ser de 20 pixels. Por que 20 pixels? Como eu disse, porque é o que tá aqui, tá? Então se a gente aperta o Ctrl, a gente vai ver aqui que é 20 pixels. E a gente pode ver que o font weight dele é black, tá? Então a gente vem aqui, fala que o nosso botão também vai ter o font weight black. Se a gente salva aqui, beleza, nosso header já está pronto, né? Se a gente expande aqui, a gente pode ver que o nosso header já está pronto. Aperta o Shift G aqui no Figma, a gente pode ver que já está bem igualzinho, tá? Então agora vamos para a parte aqui do nosso conteúdo em si. Para o nosso conteúdo, a gente pode criar aqui debaixo do nosso header, uma tag section, já que é uma seção do nosso conteúdo. A gente pode colocar ele com uma classe chamada Hero Wrap. Hero porque geralmente a gente chama esse conteúdo aqui de Hero Section, tá? Então, por isso que a gente chama de Hero. Hero Wrap porque vai ser o nosso embrulho. E dentro desse cara a gente vai ter a nossa div que vai ser o nosso container, tá? Então a gente pode colocar essa classe aqui como Hero Container. A estrutura vai ser bem parecido com a gente fez no header, né? Então aqui a gente, vamos tirar o print e usar a ferramenta Lightshot. Então aqui a gente tem o nosso header e aqui embaixo a gente está criando essa section. Essa cara aqui que eu estou desenhando agora seria o nosso Hero Wrapper. E dentro desse Hero Wrapper a gente vai ter o Hero Container, ok? E esse cara aqui que é o que vai ser centralizado. Então o nosso Hero Wrap vai centralizar o nosso Hero Container, tá? É isso que a gente está fazendo aqui agora, beleza? Lembra, o HTML sempre vai encaixando ele, entendendo ele como caixinhas, uma caixinha dentro da outra, né? Se você não viu os outros episódios da série, onde eu vou dando mais exemplos mais claros disso, vai ficando melhor para você entender o que esses desenhos significam, tá? Então a gente tem aqui Hero Container, a gente pode colocar aqui um H1, que vai ser o nosso título, então já vou apertar aqui o V, vou copiar esse título aqui. Então aqui a gente coloca o H1, a gente pode colar aqui, se a gente dá um Ctrl S aqui, a gente já salva. E beleza, a gente já pode começar a estilização, tá? Dentro do nosso Hero Wrapper, a gente pode copiar aqui. A gente vai falar que ele vai ter uma largura de 100%, ok? A gente pode colocar um background color head só para ver o que está acontecendo, uma largura de 100%, beleza. Só que, cara, eu quero que ele tenha uma altura de 100%, né? Do que sobrou para ele aqui, né? Então ele tem um menu aqui em cima, que não pode contabilizar esse menu, e eu quero pegar o que sobrou para ele. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer da seguinte forma, a gente pode falar que ele vai ter uma altura de 100 VH, né? O que é VH? View Height, é visualização, é a altura da sua view, é a altura do seu monitor, do que você está enxergando. View Height equivale a tudo isso daqui, ó, todo esse espaço aqui do seu monitor, tá? Então o meu VH é de 1905, né? Na verdade de 1008, né? Aqui na esquerda é a largura. Aqui na direita é o meu view height, é a minha altura de visualização, tá? Só que se eu coloco 100 VH, ele tá pegando todo esse tamanho aqui de 1008. Por que que ele tá gerando uma barra de rolagem ali pra gente? Porque ele tá considerando o meu header também, né? Então tá colocando 100 VH mais o meu header, então ele tá ultrapassando. Então a gente tem que excluir o header, fazer isso daqui para que ele seja 100 VH, mas sem considerar o nosso header, tá? Por isso que ele gerou essa barra de rolagem aqui. Como que a gente faz isso para saber, para excluir o nosso header? A gente aperta F12, a gente pode vir aqui com essa ferramenta do nosso console e ver quanto que está de altura o nosso header. Então, se a gente deixa um mouse aqui em cima parado, vou tirar o print, aqui no canto a gente consegue ver algumas informações. Aqui do lado esquerdo a gente tem a largura do elemento header, daquela tag header, e quanto de altura que ele ficou. No caso, ele está com 78 pixels, né? Então, a gente pode fazer isso. A gente pode falar que o nosso elemento,
que o nosso header wrap ele vai ter 100 VH de altura, né? Ele vai ser 100 VH de altura, menos 78 pixels do header. E isso daqui é um calc, tá? Então, dentro do cálculo, a gente vai falar que quer colocar que nosso elemento tenha 100 VH, menos 78 pixels do header. Se a gente salva isso, automaticamente a nossa barra de rolagem sumiu, porque agora ele está pegando 100 VH, excluindo 78 pixels, que é justamente o que o menu utiliza, né? Que o nosso header ali está utilizando. Então, beleza? A gente já pode até tirar esse background color head aqui, que era só para vocês verem o que estava acontecendo. Da mesma forma que a gente fez com o header, a gente também vai ter que centralizar o nosso container, então a gente já pode dar um display flex aqui para poder usar a propriedade Justify Content Center, né? Se a gente salva aqui, a gente já vai ver que o nosso texto aqui foi pro meio, tá? Agora o que a gente pode fazer aqui é mexer no nosso container. A gente copia aqui Hero Container. No nosso Hero Container, o que a gente pode fazer? A gente pode falar que ele vai ter uma largura de 100%, porém, eu não quero que ele ultrapasse o tamanho de também 1.200 pixels, tá? Então ele vai ter 100% de altura, porém não ultrapassa 1.200 pixels. Já vi que ele ficou alinhado junto com o nosso menu, né? A gente vai falar que ele vai ter um display flex também, tá? E para poder usar a propriedade Justify Content Center, para a gente poder conseguir centralizar o nosso texto, beleza? E repara que aqui ele está coladinho com o nosso header, sendo que aqui ele tem um espaçamento, né? A gente pode clicar aqui, segurar o Alt, e a gente vai ver que ele tem um espaçamento de mais ou menos uns... deixa eu ver aqui, de mais ou menos uns 80 pixels. Acho que eu não vou botar isso tudo de espaçamento não, acho que eu vou colocar um espaçamento um pouco menor. Vamos botar aqui, margem top, vamos botar 80 pixels para ver se vai ficar muito espaçado. Tá, vamos deixar 80 pixels por enquanto, mas acho que vai ficar muito. Mas, ok. Agora vamos estilizar o nosso título, né? Porque aqui está bem maior o nosso título e aqui está bem pequenininho. Então a gente pode pegar aqui, dentro desse H1, a gente pode colocar uma classe chamada title, por exemplo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar aqui, dentro do meu elemento que tenha a classe Hero Container, eu quero pegar o elemento que tenha ali dentro a classe title, tá? Se a gente salva aqui, nada vai mudar, porque a gente não fez nada. A gente pode clicar aqui e ver que ele vai ter um font size de 64 pixels e o font weight black. Então a gente pode colocar aqui isso, font size de 64 pixels e o nosso font weight é o black. Se a gente salva aqui, a gente pode ver que ele já ficou grandão. A gente pode dar aqui também um text align center para ele poder centralizar o seu conteúdo, tá? Então se a gente aumenta aqui, a gente pode ver que beleza, já está bem mais parecido, só que repara que aqui ele quebra o tamanho no your, né? Your favorite game. Aqui ele já está quebrando no favorite. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode reparar, se a gente clica aqui na caixinha de texto, né? Se a gente aperta Shift G para ver a régua, a gente pode ver que ele está usando um tamanho aqui certinho da régua e tudo mais, né? Do grid. E esse tamanho é de 793 pixels. Então a gente pode falar que o nosso H1 ele vai ter uma largura de 100%, porém eu não quero que ele ultrapasse o tamanho de 793 pixels. Então se a gente faz isso e salva, repara que agora sim ele quebrou certinho aqui o tamanho no your, tá? Então qualquer outro conteúdo que a gente coloque... Opa, deixa eu colocar aqui. Qualquer outro conteúdo que a gente coloque aqui do lado, ó, a gente pode colocar vários conteúdos aqui à vontade, ele nunca vai ultrapassar os 793 pixels aqui, tá? Vamos tirar isso daqui, isso foi de exemplo. Beleza? O que falta agora é basicamente colocar essa nossa imagem aqui de fundo, tá? Então, para isso a gente vai vir aqui, vai colocar essa imagem no nosso Hero Wrapper, que seria na nossa section aqui, ó. Que seria aqui na nossa section, tá? Então a gente pode falar aqui que ele vai ter um background image. A gente coloca aqui o URL para passar o endereço de onde que tá. Então a gente coloca aqui, ó, ponto barra para voltar uma pasta, já que a gente está na pasta styles. Eu quero voltar uma para poder acessar a pasta images. Dentro da pasta images eu quero pegar, o bg.png. Se a gente salva aqui, a gente pode ver que nosso background foi aplicado, só que ele está se repetindo. Então a gente vem aqui, background repeat. Não quero que repita, então dou no repeat. Beleza, ele não parou de se repetir, só que agora eu quero que ele se centralize. Então a gente bota background position center para ele se centralizar, correto? Só que repara que ele, conforme eu vou diminuindo o zoom, ou seja, se eu tivesse um monitor maior, olha como é que para onde que meu background image ele ia começar a descer, ia ficar estranho. Então a gente pode falar que o size dele, ou seja, o tamanho dele, né, vai ser contém, ou seja, pega o conteúdo, tá? Então sempre que seu monitor for maior ou menor, faça com que o background preencha o conteúdo, né? Então agora, independente de quanto o meu monitor, eu diminuo o zoom, aumente o zoom, o meu monitor seja maior ou menor, ele sempre vai fazer com que o background se adapte, né? E fica bem mais parecido também com o que está aqui no design, né?
E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Então foi esse projetinho que a gente desenvolveu, ficou bem bacana, deu para aprender bastante sobre o Display Flex aqui, né? O Flexbox e usar um pouco do Background Image, beleza? É isso, até a próxima. Se inscreve aí no canal para não poder perder os próximos vídeos, ativa a notificação aí para sempre que tiver vídeo novo você já vir aqui para poder acompanhar. Tenta fazer esse projeto junto comigo e no dia seguinte que você for estudar, tenta refazer esse projeto sozinho, tenta criar sua própria lógica para criar o seu HTML, CSS, lembrando sempre desse sistema de caixinha, tá? Então é uma ideia muito boa você estudar. Acompanha sempre os tutoriais, mas depois, no dia seguinte, sempre tenta dar um espaço de tempo para você tentar refazer esse projeto e se tiver dúvida, sempre volta aqui no vídeo. É isso, muito obrigado, até a próxima, fui!